Olá, e seja muito bem-vindo a mais um Jeff Responde, um quadro aqui no YouTube, no qual eu respondo algumas perguntas que eu recebo lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, @JeffersonSandrin, me segue lá no Instagram, que você pode mandar a sua dúvida na minha caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias. E a primeira pergunta de hoje é da Helena Rodrigues e ela pergunta o seguinte: é preciso instalar algum plugin para modelar um pavimento? Tentei fazer, mas não aparece de forma alguma. Helena, você não precisa instalar nenhum plugin dentro do Revit para criar os seus pavimentos. O que você precisa criar são níveis, porque dentro do Revit, diferente do AutoCAD, a gente trabalha com níveis. Então, quando você cria a sua edificação, você tem que escolher aquilo que vai estar no térreo, aquilo que está no primeiro pavimento, no segundo, na cobertura e assim por diante. Então, você não precisa instalar nenhum plugin. O que você precisa é definir o que você está criando em cada um daqueles níveis. Lá no AutoCAD a gente fazia todos os desenhos um do lado do outro. Aqui a gente realmente constrói o nosso projeto de forma digital. É por isso que a gente tem um processo muito mais produtivo na hora que a gente está projetando. Afinal, a gente já faz o 2D, o 3D, compatibiliza e cria de verdade o nosso projeto dentro do computador. Então você pode rodar vários testes, fazer várias previsões, sem mesmo antes ter que mandar o seu projeto lá para a obra. Então você já evita aquele monte de retrabalho, aquele monte de dor de cabeça. Quando você for criar, então, crie nos níveis que dá certinho sim, não precisa de nenhum plugin. A segunda pergunta de hoje é do Mendes Salles e ele pergunta o seguinte: existe algum plugin para dar movimento aos objetos, portas, janelas, vegetação, água e etc? Hoje é o dia dos plugins, né? As perguntas dos plugins. Mendes Salles, dentro do Revit você não consegue criar animação, porque não é um programa para fazer animação. Dentro do Revit você constrói o seu projeto de maneira virtual, mas dá sim para você enviar o seu projeto para outras plataformas, outros softwares e aí sim conseguir criar a animação que você quer. Dentro do Revit você pode instalar plugins de motores de render. Então você pode instalar o plugin do Twinmotion, do Lumion, do Enscape, do V-Ray e aí usar esses outros softwares para criar essas animações. Então, os plugins, a sua pergunta eu vou responder pela metade, né? Existem plugins? Sim, plugins que levam a outras ferramentas, mas plugins para criar essa movimentação, gerar essa animação dentro do Revit a gente não tem, porque o objetivo do Revit não é esse, é criar o projeto. E aí a visualização fica por conta desses outros softwares. A terceira pergunta é do Vinícius Caja, e ele pergunta o seguinte: o que é mais importante para um PC rodar o Revit tranquilo? Processador, memória RAM, placa de vídeo. Então vamos lá. Vinícius, sem dúvidas, algumas peças sim ajudam a gente na hora de trabalhar com os projetos e poder rodar o Revit tranquilo, igual você falou. Processador, a memória RAM e a placa de vídeo, eles são responsáveis por deixar o seu trabalho mais fluido, mas numa escala assim do que você precisaria investir no seu computador. Eu começaria pelo processador. Ele é o cérebro do seu computador e através dele você consegue executar outras atividades. Depois do processador nós temos a memória RAM, que é a velocidade com que você vai executar essas tarefas. Então a memória RAM também é muito importante. A placa de vídeo, como eu citei anteriormente, ela é responsável pelos gráficos. Então se você quer criar representações bonitas, deixar mais colorido, fazer mais detalhes dentro do Revit, a placa de vídeo ela vai te ajudar nisso, mas não precisa ser aquela placa de vídeo porque você não vai estar trabalhando com renderizações. O SSD vai te ajudar bastante na hora de você conseguir ler os seus arquivos e também na hora de salvar, tá? Então essas 4 peças com certeza vão melhorar o seu desempenho na hora que você estiver projetando e aí sim você vai conseguir rodar o Revit de forma tranquila. Vou dar aqui algumas especificações para que você procure aí. Eu procuraria um processador i5 ou i7 para que você consiga rodar. Memória RAM, eu começaria com 16 GB de memória RAM, eu acho que é o mais
adequado para que você tenha acesso a projetos de médio e grande porte. E o SSD, quanto mais espaço, melhor, né? Mas você pode sim começar trabalhando com um SSD de 240, 500 GB e ter um HD para guardar os outros arquivos, um HD de 1 TB, 2 TB. E claro, você não precisa ter todas essas peças colocadas de uma vez dentro do seu computador. Você pode ir fazendo esses upgrades aos poucos, mas se você puder começar do processador, que é o cérebro ali do seu computador, comece por ele, depois você vai para memória RAM, SSD e assim por diante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, já te convido a deixar o seu joinha e a se inscrever aqui no canal. Assim você pode participar das minhas aulas ao vivo toda terça-feira e também poder mandar a sua dúvida lá no Instagram, @JeffersonSandrin. Vai ser um prazer poder te ajudar e responder a sua dúvida. Espero te ver mais vezes aqui no meu canal e também lá no Instagram. Tchau, tchau e até a próxima!